Lucas 18, verso 1 diz assim: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta mulher está me importunando, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Olha essa pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou achará porventura fé na terra? Fala conosco, Senhor. Glorifica teu nome nessa manhã. Nos conduza às Escrituras e torna claro o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem fé? Pergunta para ele assim agora: como está a sua prática de oração? É interessante que, de alguma forma, a impressão que eu tenho aqui nesse texto é que Deus vinculou. É como se Deus tivesse casado fé com prática de oração. Ele está dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará Deus fé na terra? Será que alguém ainda vai crer nele? Será que alguém ainda vai estar esperando ele? Será que alguém vai se dedicar ao relacionamento via oração? Porque essa passagem, ela fala de um juiz de uma cidade. E quanto menor a cidade, menos autoridade tem nela. Menos policial, menos promotor, menos juiz. Algumas comarcas, algumas cidades pequenas, elas têm que estar ligadas a uma outra cidade maior. E todo julgamento vai para outra cidade. E Jesus está contando uma parábola, ele está dizendo que tinha um homem numa cidade, que era o juiz daquela cidade, ou seja, ele era o responsável por estabelecer justiça naquela cidade. Mas de alguma forma, esse homem não temia a Deus e nem homem algum. E é bem possível que quanto mais autoridade uma pessoa tenha, mais soberba ela possa ficar. Ela se acha direito, dona do poder. E de alguma forma, Jesus está dizendo: tem um homem numa cidade que tem autoridade, mas simplesmente ele não teme a Deus, não teme os homens. E ele olhou para aquela viúva e disse: não sei o porquê, ele não quis atendê-la. E toda vez que ela via ele, ela falava com ele: atende a minha causa, julga a minha causa, intervém entre mim e o meu adversário, ou contra quem eu tenho uma ofensa, ou contra quem eu tenho uma causa, julga a minha causa. E tudo que uma pessoa que tem uma causa na justiça anseia
é que o processo dela vá para julgamento. Tem gente que fica anos esperando que venha ali o julgamento. E é claro que ela espera ganhar. Ela espera que o juiz seja correto. Mas isso tem um cunho de interpretação de justiça pessoal do juiz. A lei, ela joga luz no entendimento da justiça. Só que essa mulher, ela não foi julgada porque o processo dela entrou na ordem. Ela não foi julgada porque um advogado chegou. Mas ela não podia ver o juiz, que ela chegava e falava: ei, juiz, lembra de mim? Ei, juiz, lembra de mim? Ei, juiz, olha meu processo. Ei, juiz, intervenha. Ô juiz, ô juiz, ô juiz. Chegou uma hora que o juiz falou: quer saber? Eu vou atender essa mulher porque eu já não estou aguentando. Eu vou responder logo essa mulher, porque ela não para de me pedir. De alguma forma, Jesus usou esse texto para nos ensinar sobre oração. A gente quer as coisas de Deus, mas não pede. A nossa oração é muito limitada. E eu não sei você, eu tenho uma impressão que o povo tem se tornado, tem esfriado na oração. Parece que a gente era mais fervoroso, parece que a gente orava mais, passava mais tempo de joelho. Essas coisas, elas sinalizavam uma submissão a Deus, uma fé em Deus. Por isso ele disse: porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Será que quando Ele voltar, Ele vai achar alguém que ainda clame? Porque você só pede para quem pode te atender. Quando a pessoa precisa de um dinheiro emprestado, ela não vai pedir para uma pessoa que está em situação de rua. E nem, às vezes ela não pede nem para alguém que é assalariado como ela. Ela costuma olhar as posses de uma pessoa. E aí fulano tem um carro, tem uma casa boa, às vezes é um empresário. Então ela aproxima e diz: rapaz, estou precisando de um socorro. Você não tem R$1.000 para me emprestar? 5.000, sei lá. Porque ele olhou para as posses. Quando você está clamando a Deus, quando você vai orar a Deus, é que você olhou para Ele e viu nele capacidade de responder a sua oração. Viu poder na mão dele para mover o braço e intervir na sua vida. A sua oração diz muito do tamanho da sua fé. A sua devoção diz muito como está a sua sinceridade diante de Deus. A sua crença nele. Não, eu creio que ele pode. Eu tenho uma enfermidade, mas eu creio que ele pode. Eu estou desempregado, mas eu creio que ele abre. Eu estou precisando de recursos, mas eu sei que ele é Jeová Jiré. Em contrapartida, se a sua vida de oração diminuiu, talvez a sua fé diminuiu. Ei, juiz, olha a minha causa. Tem um conselho em 1 Tessalonicenses 5,17. Põe no telão para mim aí, por favor, Thomas. Tessalonicenses 5,17. Um dos menores versículos da Bíblia. Mas aqui não é sugestão, aqui não é sugestivo. Tessalonicenses 5,17. 1, 2, 3. Faça algo contínuo, mais do que vir aos cultos de domingo. É ter uma vida de oração. Estabelece, põe celular para despertar. Existem portais que se abrem no mundo espiritual, irmão. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde e meia-noite. Coloca o celular para despertar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um horário específico de dobrar o joelho. E ele está dizendo o seguinte: que esse juiz, ele respondeu a oração não porque ele era bom. Ele respondeu a oração não porque chegou o processo da pessoa, mas ele respondeu para que aquela pessoa parasse de importunar.
Aí ele vai transicionar para Deus, porque lembrando que esse homem não teme a Deus e nem homem algum, ou seja, tem uma soberba instalada no seu coração. E agora, ele está dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Tem algum escolhido do Senhor aqui? Então você pode orar a Ele. O seu Deus não é juiz iníquo. Deus não esquece de você. As suas orações estão sendo recolhidas em taças. As suas orações estão sendo recebidas diante de Deus. Coloca aqui Lucas 1, 10. Lucas 1, 10. Deixa eu ver se está perto do 10. Pode passar, verso 11. E um anjo do Senhor apareceu posto em pé à direita do altar. O contexto: Zacarias está no templo, sacerdote, marido da Isabel, que é estéril. A estéril, ela já é vovó. A altura do campeonato, ela já é vovó. Disse o anjo do Senhor a Maria que Isabel estava grávida na velhice. Ou seja, o período dela de ovulação já passou faz? Pega isso no espírito. Ela já estava idosa. O marido dela está trabalhando na igreja. O anjo aparece do lado do altar. Olha o que o anjo vai dizer. Próximo. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor disse: não temas, porque a tua... Agora uma pergunta: quando que essa oração foi feita? O período de ovulação de uma mulher, até os 45 anos ali, vai, algumas mais vigor, vai até mais. Tem umas que cessa antes. Ele orou para ser pai quando ela entrou na menopausa ou antes? Agora ela é chamada de idosa. Me dá sua mente aí de entendimento. Vamos supor que ela está com 70 anos. Até os 45 vem. 25 anos depois, aquela oração foi? Porque a sua oração não cai por terra, mas a Bíblia diz que as suas orações são recolhidas e as suas taças estão sendo cheias. A Bíblia diz em Apocalipse que tem taças cheias diante de Deus com as suas orações. Pergunta: a sua taça está cheia ou está vazia? O anjo desceu para responder a oração, que foi feita aproximadamente 25 anos atrás. Nessa altura ele não orava para ser pai. Por que não orava? Porque a mulher dele já não tinha mais período. Era impossível. Mas o anjo fez questão de dizer: a sua oração não foi em vão, a sua oração não caiu por terra. Nós precisamos voltar a orar, igreja. Quando a gente está em monte agora, e aí lá no monte, ontem 300 pessoas no monte ontem. E as pessoas, muitos que vieram para a nossa igreja, falaram: pastor, a gente nunca viu isso, a gente não vê isso, não vê igreja subindo. E eu comecei a perceber que já não existe mais uma cultura de oração. A gente transferiu para o ministério de intercessão. As igrejas a partir de 1970 começaram a levantar ministério de intercessão, o famoso ciclo de oração. E isso virou uma rotina, virou costume. Só que a gente foi meio que transicionando. E quando a gente fala de orar, a gente fala: pastora Magda e equipe de intercessão é responsável. Não, é nós que temos que orar pelo culto. É nós que temos que orar pela nossa casa. Aí a gente transferiu isso para o pastor, essa autoridade. Não, quem está na sua casa é você.
Você é autoridade cristã dentro da sua casa. Jesus está contigo na sua casa. E a oração sua e do seu marido vai abençoar sua casa e sua família. Eu preciso entender isso. Como que Deus, Ele quer responder. Coloca aí Jeremias 33:3. Jeremias 33:3, tem uma chave: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Se você começar a orar a mim, se você começar a me clamar, eu vou falar os próximos anos da sua vida para você. Eu vou falar coisas que você não sabe. Eu vou te ensinar coisas que você não sabe. Porque Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus tem segredos? Tem. E como que Ele vai falar comigo? Em oração. Ore. Eu limpei a igreja há muitos anos, irmão. Hoje a gente tem faxineira, mas eu, pastora Miriam, a gente sempre lavou, limpou a igreja, sempre fomos nós. Nós limpávamos as cadeiras orando com quem ia sentar ali para o culto. Quando eu era lá da Maranata, eu limpava o banco da igreja, de joelho, já chorando: Deus, quem for sentar aqui, converte essa alma, convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Vida de oração. Nós brincávamos com a pastora Rose, que saiu da Deus é Amor. Pastor Maxwell saiu da Deus é Amor. Pastor Bruno Will Smith deve estar assistindo, saiu da Deus é Amor. Pastor Júlio César saiu da Deus é Amor. Eles gostavam tanto do Davi Miranda que veio congregar com o Ricardo Miranda. E meu nome tem Miranda também, né? Estava brincando com eles lá no monte. Irmão, Davi Miranda começava a orar, os paralíticos começavam a levantar. Nós estamos falando de 20 paralíticos levantando no culto. Quantas horas orava por dia, Maxwell? Você lembra? 12 horas de oração por dia. Quando foi levantado os diáconos na igreja, disse o apóstolo Pedro: vamos levantar diáconos, homens cheios do Espírito. Eles vão dedicar a cuidar dos necessitados e das viúvas. Nós vamos nos dedicar à oração e leitura da palavra. O que Pedro disse? Nós, apóstolos, nós não vamos atender a necessidade do povo. Mas o povo vai ficar desamparado? Não, vamos levantar o diaconato para cuidar. E vocês? Nós vamos dedicar para a oração e para a leitura da palavra. Jeremias 29, Thomas, Jeremias 29, a partir do versículo 12, um pouco antes aqui, vai dizer: então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Preste atenção. Então me invocareis e orareis a mim. Você vai me invocar, você vai orar, você vai me buscar. Você vai passar a ter uma prática. E aí ele vai dizer, verso 13: e buscar-me-eis. Você já achou o Senhor na sua vida de oração? Eu tenho um dom, irmão. Eu tenho o dom da oração. Eu tenho uma graça de Deus na oração. Eu tenho uma prática de oração. Autoridade na oração. Mas isso está acessível a você, cara. É só você começar a ter uma prática diária. Então você vai me buscar e você vai me achar. Como que eu vou te achar, Deus? Quando você me buscar, aqui tem um modo. Tudo tem um tempo e um modo. Tem um modo de fazer as coisas. Tem um modo de corrigir seu filho. Tem um modo de conversar com seu marido, com a sua esposa. As coisas têm, Deus tem um modo. Quando você pega um manual de qualquer coisa, o manual de um micro-ondas, o manual de uma televisão, vai te ensinar o modo de operar aquilo ali.
E aí ele está dizendo, quando você começar a orar, você vai me buscar e você vai me achar, mas você só vai me achar se me buscar de todo o coração. Não adianta entrar no quarto de oração já pensando que tem que sair correndo. Não adianta entrar no quarto de oração com o celular já olhando o Instagram. O quarto de oração não é o quarto que você ungiu para ser de oração. É o quarto que você fez dele uma prática de oração. Há pouco tempo Deus nos deu o quarto de guerra. Quem viu esse filme? Todos nós começamos a colar na porta do guarda-roupa pedido de oração, foto de família, sonho. E começamos a criar uma prática. Se não começamos, é melhor começar. Mas aquele filme, por um tempo, Deus comunicou. Ele comunicou via televisão, irmão. Você tem que entender o seguinte: todo louvor que estoura, Deus está comunicando. Todo filme que estoura, Deus está comunicando. Tudo aquilo que estoura não é só obra do acaso. Qual louvor que estourou há pouco tempo? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aí um pouquinho antes dele, veio como Maria, que estava a teus pés e disseste a ela, que nunca será tirada. Deus estava dizendo, você vai ter que escolher a melhor parte. Então aquele filme veio como um estouro no Brasil. E sabe o que Deus fez? Deus estava devolvendo o seu povo para o quarto de oração. Então passareis a orar a mim, e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado. E verso 14 diz assim: eu serei achado de vós. A palavra aqui é encontrar o que se perdeu. Está sentindo longe de Deus? Certo dia, uma criança perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? O pai falou: como é que eu vou explicar isso? Aí o pai viu um avião passando lá em cima, aquele jato. Perguntou para ele: filho, qual o tamanho daquele avião? Ele falou: não, pai, muito pequenininho, nem vejo. No outro dia o pai pegou a criança, levou lá no aeroporto. Chegou perto do Boeing com a criança. E falou: filho, qual o tamanho desse avião? Ele falou: nossa, papai, imenso. Ele falou: assim é o tamanho de Deus. O tamanho dele depende da distância que você está dele. Quanto mais longe de Deus, 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 quanto mais longe de Deus. Talvez Deus para você aqui hoje é um avião teco-teco, porque você está longe dele. Mas se você voltar perto dele, a cada passo que você der, ele ficará maior, 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 maior. Dá um glória para ele, diz: eu estou entendendo. Qual o tamanho dele? Oração não é uma sugestão, oração é um estilo de vida do cristão. Oração é o seu telefone celular direto com Deus. Oração é o seu telefone, é uma linha direta com o Eterno. Quem ora, ora a Deus e não aos homens, diz a Escritura. Ore, anda na rua orando, vão te chamar de doido, porque você vai andar falando, está falando sozinho. Eu ando na minha moto, irmão, eu gosto mais de andar de moto que de carro. Eu estou dentro do capacete ali, eu não me distraio, não dá para pegar telefone, não dá para ouvir rádio. Aí eu ando orando em línguas. Eu canto louvor do capacete, só eu e Jesus. Falo com ele: senta na garupa e segura, Jeová. E vou falando com Deus.
e vou chorando, e vou agradecendo. Sem distração. Sem distração, meu irmão. Eu me chego a Ti, Senhor. Que Deus remova um pouco das nossas distrações, ou tudo, se for necessário, para a gente voltar para o joelho da oração. O monte essa semana foi um termômetro para ver. O menor dia nós tínhamos 218 pessoas, o menor número de pessoas. Mesmo assim era 218 pessoas clamando. Hoje é o último dia. Último dia de 7 noites no monte. No segundo dia, o irmão da nossa casa, esperando uma causa na justiça de 100 mil. Ele amanheceu na terça-feira com o telefone tocando, dizendo: a sua causa foi liberada. Quantos testemunhos já chegaram no meu celular dessa semana, de porta de provisão financeira. Se nós não orarmos, agora oração é uma prática. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, dizendo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Admoesto-vos, pois antes de tudo, que se façam súplica com intenção. Muda para a minha versão, Thomas. Muda aí para mim, deixa eu ver. Tem uma tradução aqui que diz prática. Vê se a King James fala prática ou NVI. Exorto-vos, a palavra de moesto. Está procurando a versão? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações. Verso 2, talvez está no 2, eu não estou lembrando. Pelos reis, aqui ele está dizendo assim: eu quero exortar vocês a orar não só por vocês, mas pelas autoridades. Ore pelos reis, para que todos exerçam a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Você não muda o seu país reclamando do governo. Na verdade, você não muda nada reclamando. Você não muda a sua casa reclamando. Você não muda o seu marido reclamando. Você não muda a sua esposa reclamando. Você não muda o seu filho reclamando. Você muda ensinando. Você muda discipulando. Você muda instruindo. Deixa eu te explicar. Não faz mais isso, por isso, por isso, por isso. Nada muda com reclamação. Porque começa como reclamação, depois se torna murmuração. Quando na verdade antes de murmuração, reclamação, deveria vir a oração. Oração, murmuração, reclamação, murmuração. Não deixe a sua oração virar uma lamúria. Não deixe a sua vida de oração virar lamúria. Lamúria não é oração, murmuração não é oração, oração é intercessão. Sabe o que é intercessão? É intervir no curso do rio. Esse rio está indo para a perdição, é o seu filho desviado. Esse rio está indo para o abismo. Esse rio está indo para as drogas. Esse rio está indo para a prostituição. E aí quando você entra e começa a interceder, você interrompe o curso do rio. Toda intercessão muda o curso do rio. Ore pelo seu pai e sua mãe. Ore pela sua casa. Ore pelo seu trabalho. Ore pela sua vida espiritual, sentimental. Ore, ore. Deus traz para mim um marido. Deus traz para mim uma esposa. Filipenses capítulo 4, do verso 4 em diante. Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida diante de todas as pessoas, porque breve voltará o seu Deus, o seu Senhor. Não andeis. A ansiedade não é oração. A ansiedade não é pedição.
Não estejais ansiosos por coisa alguma. Você está esperando ansiedade? Presta atenção. Depressão, excesso de passado. Mala sem alça e sem rodinha que você carrega. De experiências, frustrações, decepções. Estresse, excesso de presente. Pegou muita coisa para fazer e não dá conta. Quer cuidar da sua casa, da sua vida, do seu marido, dos seus filhos casados, dos seus netos, você não dá conta. Estresse. Ansiedade, excesso daquilo que não viveu. Eu lembro que ficou famosa uma frase aí, não sei se foi do Neymar ou daquela menina que ele namorava. Saudade daquilo que nós ainda não vivemos. Ok? Foi o Neymar, né? Ele postou na rede social, saudade do que não vivemos. Isso é o emblema dessa geração. Hã? É isso aí que ele falou. E todo mundo copiou, repostou. Hashtag saudade do que não vivemos. Essa é a ansiedade dessa geração. Saudade de uma carreira promissora financeira. Você não estuda, você mata a aula, você não leva a sério e está achando mesmo que vai ficar rico? Saudade do casamento feliz que você nem casou ainda. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, pois assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais. Se me pertencer é como viver. Eu preciso e confiar. Oh, aquieta minha alma, Jesus. Aquieta minha alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Oração é extrato de confiança. Você confia em Deus? Confia? Você confia em Deus? A sua oração diz se confia ou não. Não estejais ansiosos por motivo nenhum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença. Muda a versão para mim, Thomas. Pode ser corrigida e atualizada ou revista e corrigida, qualquer uma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não é conhecida pela murmuração, pela orar. Ore. Vou te dar um conselho como seu pastor. Ore em casa, ore no monte, ore na rua. De preferência é bom que você tenha um lugar seu. Aquele cantinho que você ajoelha e fala com Jesus. Senta aqui, Jesus. Todos os montes que eu vou, eu tenho o meu lugar já estabelecido. Eu vou nos montes há 27 anos, 25 anos, dos meus 27 de crente. Lá no ABB, eu tenho a minha pedra, eu tenho o meu lugar. Às vezes eu chego e tem alguém lá. Eu fico perto até ele sair. Não tão perto. Eu vou para o cantinho e espero, fico de olho na pedra. Na hora que ele começa a juntar as coisas, eu já vou aproximando. Oh, aleluia. Lá no Buritis,
Tem uma pedra lá, eu gosto de orar, às vezes eu ponho o peito nela, porque o sacrifício era colocado em cima das pedras. E eu falo com Jesus: o sacrifício sou eu, Senhor, e deito. Eu vou no Monte das Oliveiras aqui, indo para Ibirité. Eu tenho meu lugar de orar no pé do monte quando eu vou com a igreja, quem não aguenta subir lá em cima. Mas lá em cima eu tenho o meu lugar de oração. Eu acampo lá 3 dias jejuando só na água. Eu tenho o meu lugar lá em cima. O monte que nós fomos ontem, eu tenho o meu lugar de oração lá. Quando eu vou com a igreja, eu abro mão do meu para o nosso. Porque geralmente o meu, ele é exclusivo, pequeno. Mas quando vai à igreja, como é que coloca 300 pessoas ali? Se eu for no Monte do Palmares, eu tenho o meu lugar de oração. No Monte de Sarzedo, eu tenho o meu lugar de oração. Eu tenho uma cultura. O Senhor me vê naquele mesmo lugar. Eu chego no mesmo lugar. Ô Pai! Não adianta ficar ansioso. Isso não traz as coisas mais rápido. Mas a oração faz. Deus não fará nada se não for em favor de oração. Deus não age, Ele reage. Clama a mim, buscar-me-eis, batei. Cara, você não clama, você não pede, você não bate, que é porta aberta. Oração é a vida da igreja. Ou melhor, adoração é a vida da igreja e oração é a vida do crente. Se passa o microfone para alguém orar aqui, e os 2 primeiros minutos a igreja ora junto, fervorosa. 5 minutos depois a igreja já vai diminuindo. 10 minutos depois a igreja já abre boca. Eu falo: cara, não estou. Pouca oração. Tem um ditado antigo no meio gospel, cristão, real: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Era como a gente via na nossa simplicidade, mas é real, irmão. Temos que orar mais. Temos que jejuar mais. Suba ao monte, ora em casa, ora na moto, ora no carro. Está dirigindo, chama Jesus, senta aqui, Jesus. Eu tenho experiências com oração incríveis. Incríveis, batalhas espirituais gigantescas. Mas não foi assistindo Netflix, irmão. Foi de joelho dobrado, clamando. Quando você dobra o joelho, você está se humilhando, colocou numa condição de humilhação. Eu quero ler mais um texto. Mateus 18, 18. Não, Mateus 16, 18. Depois eu vou para Mateus 18, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Próximo. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares, diga comigo, ligar. A oração tem o poder de ligar, irmão. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Tem coisas que precisam ser ligadas, e tem coisas que tem que ser desligadas. Jesus disse assim: qual é o homem que entra numa casa para roubar, para tomar o que tem ali, sem antes amarrar o valente? Ele está falando sobre libertação. Ele está falando: olha, tem pessoas que estão aprisionadas na mão de demônios. O texto é sobre demônios. Demônios. Se não me engano, Mateus 12. O texto é sobre demônios. Ele diz: qual é o homem que entra numa casa para pegar, sem manietar o valente, sem amarrar o valente? Ele está dizendo: cara, a sua oração tem o poder de amarrar Satanás e seus demônios. Uns 5 anos do meu ministério foi só desenterrando obra de macumba. Uns 5 anos do meu ministério foi só orando e coisas explodindo. Entrava na casa das pessoas, começava a orar. Se tivesse algo consagrado, explodia. Pessoas caíam endemoniadas.
muito. Só poder de libertação. Mateus 18:18 diz assim: em verdade te digo, que tudo que ligares na terra será ligado, e o que desligar na terra será desligado. Próximo. Também te digo, se dois concordar, olha o que é oração, irmão. Olha o que é oração de dois. Você sozinho tem um certo impacto espiritual. Tem coisas que é oração sozinha. Lá em Filipenses 4 diz, pela oração e súplica com ações de graça. É oração, intercessão e ação de graças. Oração, quando eu peço para mim. Intercessão, quando eu peço para o outro. Vou orar para minha filha, vou orar para o meu irmão, vou orar para o meu pastor. Intercessão. Ações de graça é uma oração batizada de gratidão. E aí ele está dizendo aqui, o que dois concordar na terra e será acerca de qualquer coisa e pedirem, isso será a poder na concordância de dois. Marido e mulher, para de competir. Marido e mulher, tenha as suas orações individuais, mas tenha orações unidas. Dobra o joelho na beirada da cama. Não tem casa própria? Deus abre as portas para nós, Senhor. Dá uma casa própria para a gente, Pai. Abençoa. Abençoa o emprego do meu marido. Abençoa a vida da minha esposa, o emprego da minha esposa. A saúde do meu marido, a saúde da minha esposa. Oração juntos. Vocês dois orando pelos seus filhos. O que dois concordar e pedir, assim será feito. Está escrito ou não? Tem um recurso disponível, você não usa. Oração de dois. Eu gosto, volta o versículo 18 para mim, Thomas, por favor. Eu gosto do, em verdade eu te digo, que ligar na terra será ligado no céu. Acontece comigo muitas vezes, de eu estar andando, dirigindo, o meu relógio marca 6:18. 18:18. Aí às vezes eu estou andando assim, meu relógio fez 6:18. Eu faço assim, é incrível. Incrível, não poucas vezes isso acontece. Quando eu olho a hora é 18. Aí eu lembro desse texto. Sabe o que eu faço? Eu profetizo nessa hora. Abençoado é você, Senhor. Tudo que eu tocar vai abençoado será. As pessoas ao meu redor vão ser abençoadas através da minha vida. O Senhor me abrirá as portas. Não faltará nada na minha mesa, nem no meu casamento, nem na minha família. Porque o que ligares na terra. Então todas as vezes que eu vejo o relógio marcando 18:18, eu vejo Deus me lembrando da sua palavra 18:18. Isso é algo, é entre eu e Ele. Eu posso estar tendo um dia ruim, eu olho a hora, eu profetizo naquela hora. Porque o que eu ligar será ligado, e o que eu desligar será desligado. Existe poder na concordância. E por último eu quero ler Romanos 8:26. Não vou ler mais, Romanos 8:26. Depois eu vou ler só mais um versículo para a gente encerrar. Romanos 8:26. Vai dizer, da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito, tem alguém que ora por você todo dia. Não é sua mãe, não é seu pai. Tem alguém que intercede por você todo dia. Você tem um intercessor chamado Espírito Santo. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Ele ora por você. O texto vai ficar melhor. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede com gemidos. Ele chora. Chorar é o que nós mais temos talvez como sentimento expresso.
mas ele tem um sentimento que não dá para expressar. Gemidos não dá para replicar como o Espírito Santo ora por você. Quando meu pai e minha mãe não eram crente, e eu vi as pessoas falando, não, eu sou crente, pastor Christian, a mãe dele ora por ele desde sempre, todos os dias, ora pela Jaqueline, e aí a gente ouve na Bíblia falando, Deus dos seus pais, e eu falava, Deus, meu pai e minha mãe nem Deus tem, quem ora por mim, Senhor? Aí Deus fez duas coisas naquela semana. Ele me apresentou esse texto. Aí eu já me senti consolado, porque o Consolador ora por mim. E foi incrível que naquela semana eu recebi centenas de mensagens de gente dizendo para mim, estou orando por você. A mãe do pastor Christian me adotou como filho. Ela ora por mim na oração cotidiana. E eu sei que aqui muita gente ora por mim, pela pastora, pela igreja. Aí o versículo 27 diz assim, que é o próximo. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E que segundo Deus, segundo quem? Presta atenção, o Espírito Santo, ele não ora a sua oração. A sua oração é, Deus me dá uma casa própria. Me dá uma casa própria. Aí o Espírito Santo chega e fala assim, Senhor, não deixa entrar em depressão não, Pai. Você está pedindo uma casa e Jesus quer te dar saúde. Você está pedindo uma porta de emprego, Jesus está dizendo. O Espírito Santo está falando, Senhor, dá livramento. Não deixa esse acidente acontecer não. Porque o Espírito Santo, ele está conectado a Deus. Ele examina a intenção. Aquele que sabe, que examina os corações, sabe a intenção. E que segundo Deus, segundo o que Deus tem para a tua vida, Ele está orando por você. Intercede pelos santos, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem. Por isso Ele não vai te orar, Ele não vai orar para tirar você de algumas situações. Talvez aquela situação que está te moldando. Quem tá sofrendo alguma coisa, pede a Deus para sair do sofrer, mas aquilo está te moldando. Então o Espírito ora assim, sustenta, Pai. Sustenta para passando pela prova, dando glória a Deus. Sustenta, porque quando passares pelos rios, você vai passar. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder, você vai passar. Então a oração do Espírito Santo é mais para te sustentar passar do que para te livrar. Contribui, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre os irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou a este também glorificou. Ele te predestinou, Ele te deu um destino antecipado. Ele te predestinou no ventre da sua mãe. Depois Ele te chamou e Ele te justificou e vai glorificar o nome dEle na sua vida. Então você vai poder escrever Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 diz assim: eu sei estar abatido, também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Tem uma tradução que diz experimentado. Deus gosta das coisas que foi testada. Deus gosta de gente que foi testada. Eu passei 4 anos de moenda, meu irmão, para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Dos 16 aos 20 anos, eu não desejo para ninguém o que eu passei. Eu fui provado pelo fogo, moído. Então aqueles, ele está dizendo, eu sei ter
passar necessidade, sem estar abatido ou sem ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome. Eu sei passar fome, eu sei o dia que eu não tenho ovo para comer, eu sei o dia que eu comi arroz com feijão, eu sei o dia que eu fritei salame como se fosse carne. Mas eu também sei comer picanha, eu também sei comer camarão. O dia que eu como camarão, eu estou feliz. Mas o dia que eu como salame frito, eu também estou feliz. Eu sei vir de carro para a igreja, mas se o meu carro quebrar, eu vou chamar o Uber. Se eu não tiver dinheiro, eu vou vir a pé. Mas eu não vou deixar de servi-lo. Eu estou experimentado em todas as coisas. Deus gosta de gente que foi provada no fogo. Deus gosta de gente que foi testada e aprovada. O que eu faço então, pastor? Descansa. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigéria. Sabe o que é refrigerar? É esfriar a minha alma. Põe aí. Põe 23, Salmo 23, 3. Refrigera a minha alma. Sabe o que é isso? Sabe aquela panela de pressão? Você pega uma colher, coloca nela. Aí daqui a pouco você pega e enfia debaixo da torneira. É isso que Deus faz. Pastor, mas eu estou com tantas necessidades. Eu tenho que limpar meu nome, eu tenho que pagar, eu tenho que comprar, eu tenho que. Êxodo 16, o último versículo que eu vou ler. Êxodo 16. Sabe a primeira coisa que Deus chamou de santo na Bíblia? A primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia, sabe, Bruno? Não foi referente a Deus, sabia disso? Primeira vez que a palavra santo apareceu nas Escrituras, não foi referendando o próprio Deus. Êxodo 16, 23. Então disse isso. Isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é o quê? A primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia foi ligado a descanso. A primeira vez que a palavra santo apareceu na Bíblia foi ligada ao sábado. Sábado é o sétimo dia, é o fechamento da Hoje a gente trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha segunda, trabalha feriado. É por isso que você não descansa. Quem não descansa só reclama, não proclama. Quem não descansa só reclama. Quem não descansa só reclama. Quem não descansa só reclama, não proclama, não constrói. Você já pensou por que para você o sono bom dura 8 horas? Pensa que uma pessoa que viveu 75 anos, se o ciclo for de 8 em 8, 8 horas dormiu, 8 horas trabalhou, 8 horas divertiu. Uma pessoa que viveu 75 anos, ela passou 25 anos dormindo. Não vou dormir mais, pastor, a partir de hoje. Não durmo. Só que de alguma forma, você recarrega a bateria dormindo. – 60 anos, 20 anos foi dormindo. Aí você não descansa, por isso só reclama.
Você não tem qualidade de vida, nem para você mesmo. Você não tem qualidade de tempo para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Mas você não tem qualidade de tempo nem para você. Eu fico vendo gente que não tem um hobby, que não tem nada que dá prazer de fazer. Não pesca, não pedala, não anda a cavalo, sei lá, não joga um vôlei, não tem um futebol, não senta com os amigos, não tem um baralho, não tem uma conversa, não tem uma sinuca para brincar. Gente que é só trabalho, cara. A gente precisa de gente, irmão. Descanse. Esse será o dia santo para o Senhor, o sábado. Este será o dia do descanso. A gente critica o adventista do sétimo dia, que para serviço sexta-feira 18 horas e volta no sábado às 18. Sabia que se o emprego que eles estiverem esperando tiver que trabalhar sábado, eles não vão para o emprego? Eles pedem demissão. Aí a gente critica eles, religião. E você, que dia que você guarda para você? Que dia que você guarda para Deus? Qual parte do seu salário você guarda para gastar com a sua esposa, com seus filhos? Qual parte do seu recurso você gasta com você? Pastor, eu gasto 90% comigo, 10% com meu marido, com meu filho. Fique de pé, por favor, vamos orar para ir embora. Nós precisamos orar. Nós precisamos voltar a praticar a oração. Hoje à noite tem monte. Hoje à noite tem monte. Hoje eu tenho uma consagração de pastores. Hoje eu vou ungir 3 pastores. Eu não estarei no culto da noite, mas acabando o culto eu vou vir direto. Vou passar para a gente encontrar no monte para o fechamento. Pastor Christian, pastor Maxwell e os pastores da casa vão conduzir vocês ao monte. Coloque um propósito diante de Deus. Pastor, eu nunca fui no monte. Então aproveita para ir com a igreja. Quem sabe você não aprende o caminho. Quem sabe você não aprende o poder da oração. Quando que eu descanso, pastor? Quando eu oro. Porque orar é fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé, confiança e oração andam juntos. Vamos orar, feche seus olhos por um minuto. O que é que você tem que pedir a Deus nessa manhã? Peça. Eu vou deixar você orar um pouco, vamos. Aproveita para pedir a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa.
tua palavra diz, Salmo 50, verso 15: tu clamarás a mim, eu te responderei e tu me glorificarás. A tua palavra diz no Salmo 91, 15, que nós vamos te invocar e o Senhor vai nos responder, que o Senhor estará conosco no dia da angústia e glorificará o teu nome em nossas vidas. Nós oramos nessa manhã para que o Senhor nos abra o entendimento da prática da oração. Nós não queremos ser teórico, nós queremos ser praticantes. Nós queremos acessar no entendimento esse benefício, esse acesso que existe, chamado intercessão, vida de oração, estilo de vida. Nós queremos, ó Pai, porque nós entendemos que o nosso Deus não é o juiz iníquo. O nosso Deus não é o juiz que responde porque a gente está clamando, porque a gente está insistindo, porque a gente está forçando a porta. Não. Mas nós somos escolhidos. Faz justiça aqui hoje, faz justiça a essa intercessão, faz justiça nessa oração. Tem causas que não estão no nosso controle, tem situações que a nossa mão não alcança, tem situações na nossa vida, Senhor, que nós não vamos conseguir resolver sozinhos, e nós invocamos o teu nome. Está escrito em Lucas 1,37, para Deus não há nada impossível. Também está escrito em Filipenses 4,13, eu posso tudo naquele que me fortalece. Fortalece as nossas vidas, reveste as nossas vidas de autoridade, poder, coragem, ousadia. Use bondade para com a nossa vida, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que fortalece o meu irmão, a minha irmã. Tem pedidos de oração aí, tem pedido de oração em taças para ser liberada na manhã desse dia. Pega, Jesus, a nossa oração sobe como incenso, está escrito. A oração dos santos não cai por terra. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que dois concordar e pedir ao Senhor, assim será feito. Eu concordo com meu irmão em oração, eu concordo com a minha irmã em oração. Eu abençoo em nome de Jesus, ó Pai. Seja quem está online, seja quem está orando, nós oramos, ó Pai, por essa pessoa que está em casa assistindo, por essa pessoa que está presencial, por essa pessoa que quer voltar a orar mais, por essa pessoa que quer uma experiência com o poder da oração. Tem oração no monte sendo respondida, tem oração no monte já sendo manifesta, tem oração no monte já sendo, meu Pai, liberada nas regiões celestiais. Eu te agradeço agora e abençoo a vida do meu irmão. Se você crê nisso, diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Acenda as luzes, muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Debaixo do teu sangue nós estamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O sábado foi instituído como descanso, mas o nosso verdadeiro descanso está no Senhor. Queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade aqui hoje, mas nós vamos fazer a nossa parte, dobrar o nosso joelho e abrir a nossa voz. Conduz-nos. O Senhor nos guiará continuamente e fartará nossa alma. Todo mal, o Senhor nos protegerá, 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Graça e favor divino estarão na nossa mesa todos os dias da nossa vida, e habitarei na